Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 5 de outubro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental, dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Evelyn, o Luiz Miguel, o Cauã, o Igor, o Matheus, a Vitória, o Micael, o Gabriel, a Júlia, o Vitor, o Enzo, o Jonathan, a Alana, o Eduardo, a Manuela, a Ana Júlia e o Eric. Os demais alunos que estão faltando, por algum motivo, vai cair Eric. Por algum motivo, deverão assistir a aula e colocar as atividades em dia. Essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática, volume 1, referente ao segundo bimestre. Ele é enviado aos meus alunos de maneira impressa através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então, lá na página 39, fala sobre a situação aprendizagem 4. Lá fala assim: variações de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais é o assunto central da situação aprendizagem 4. A habilidade que está relacionada a essa situação de aprendizagem são duas. É a EF08MA12, identificar a natureza da variação de duas grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. EF08MA13, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. Objetos de conhecimento: variação de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Bom, falei bastante palavra aqui, grandezas. O que vocês entendem por grandezas? Esquece o português. O que vocês entendem por grandezas na matemática? Não. Isso são coisas que podem ser contadas, medidas, pesadas, tá? Isso são grandezas. Não é que, o fulano é grande. O fulano é pequenininho. Ele não é grande. Não, não é isso, tá? Grandezas são coisas que podem ser contadas, medidas ou pesadas, no caso, que também é um jeito de medir, né? E quando são diretamente proporcionais, é quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. E tem que ter uma proporção. Quando uma grandeza diminui, a outra aumenta, são inversas. Quando acontece de uma aumentar, a outra diminuir, ou de uma diminuir, a outra aumentar, quer dizer que elas são inversas. E quando uma grandeza diminui, a outra também diminui, são proporcionais também, porque quando as duas crescem juntos, são proporcionais. Quando as duas descem juntos, são proporcionais. Quando uma aumenta e outra desce, são inversas. E existem também as grandezas não proporcionais. Por exemplo, quantos anos você tem, Vitória? 13. Qual a sua altura, você sabe? 1,58, acho. 1,58. Quem mais aqui tem 13 anos? Qual a sua altura? Não sei. Acho que ela é mais alta. Mas, viu? Tem a mesma idade, não tem que ter a mesma altura? Não. Não, isso não tem proporcionalidade nenhuma. Por exemplo, a brincadeira. Certo? Tem grande diferença. Eu tenho 14. É verdade. É. Já pensou se fosse proporcional? Eu cresço 10 centímetros por ano. Né? Aí vai chegar com uma certa idade, você vai ter 4 metros de altura. Não existe proporcionalidade aí, então, né? Vamos lá, então, na apostila, página 50. Atividade 1. Estudando as grandezas direta e inversamente proporcionais. Imagine que você tenha feito uma viagem de ônibus.
com uma duração de 1 hora para um lugar que fica a 80 quilômetros da cidade onde você mora. Vou marcar algumas coisinhas aqui. Então, 1 hora de viagem, 80 quilômetros da cidade que eu moro. Isso significa que a velocidade média do ônibus foi de 80 quilômetros por hora, certo? O tempo e a distância e a velocidade são exemplos de grandezas. O tempo, dá para medir o tempo? Não. Não dá para medir o tempo? Dá. Então ele é grandeza. A distância de uma cidade para outra, não dá para medir? Dá, então ele é uma grandeza. A velocidade média, dá para medir? Dá, então ele é uma grandeza também. Afinal, só um minutinho. Onde que eu tinha parado mesmo? Aqui. Afinal, é uma grandeza. Desculpe. Afinal, uma grandeza é aquilo que pode ser medido, podendo ainda ser classificados em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E tem também as que não tem proporção, né? 1.1. Classifique os itens a seguir em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Justifique sua resposta. Antes da gente ver o primeiro exercício, eu vou contar para vocês um jeito que eu gosto de fazer. Presta bem atenção. Eu não vou colocar incógnita. O que é incógnita mesmo? Que eu não sei, mas eu posso descobrir. Então, olha lá. Por exemplo, aqui, estava falando do ônibus, certo? Vou deixar o ônibus para depois. Ó, deixa eu ver. 5 pães eu pago R$5, certo? Em 10 pães, se manter a proporção, eu vou pagar quantos? R$10. Presta atenção. Eu vou fazer uma seta do menor para o maior. Quem é o menor? 5 ou 10? 5. Quem é o maior? 10. Então eu vou fazer a seta, ó, do menor para o maior. Viu a setinha? Agora eu vou do outro lado e faço a mesma coisa. Uma seta do menor para o maior. Então o 5 é o menor, 10 é o maior. Do menor para o maior. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Preste bem atenção na pergunta. A seta está na mesma direção? Sim. As duas estão apontadas para onde? Para baixo. Então elas são o quê? Diretamente proporcionais ou inversamente? Diretamente. E se fosse assim? Se eu comprar 10 pães, eu pago R$10. Se eu comprar 3 pães, eu pago R$3. E aí, seta do menor para o maior. Então tá feita a setinha. E aqui, do menor para o maior. E agora, é diretamente proporcional ou inversamente? É diretamente ainda. Por quê? Porque eles estão no mesmo sentido. Na mesma direção. Tá? Mesma direção. Então presta bem atenção aqui agora. 5 pedreiros constroem uma casa. Só um minutinho. E agora então? E seguinte, o que era esses 5 aqui mesmo? 5 pedreiros constroem uma casa em 30 dias. 10 pedreiros vão construir em quantos dias? 15. 15. Mais pedreiros, mais rápido. É menos dias, isso mesmo. Olha lá. Olha aqui. Se trabalhar tudo no mesmo ritmo, né? Se tiver um que lá só fica dormindo atrás da bitorneira lá, não dá. Que só falta, né? Do menos para o maior. Tá certo aqui, do menos para o maior. E aqui, do menos para o maior. As duas setas estão na mesma direção? Então não é diretamente proporcional. É inversamente proporcional. Muito bom. Tem que ter proporcionalidade. Isso eu vou mostrar mais pra frente pra vocês. Continuando então.
A medida do lado de um quadrado e o seu perímetro são proporcionais? Sim. Inversamente ou diretamente? Diretamente proporcional. Por quê? Presta atenção. Presta atenção, vamos fazer um teste aqui. Um quadrado que tem 1 centímetro de lado. Qual é o perímetro dele? Lado vale 1. Perímetro é a soma de todos os seus lados. 4. Então perímetro vai ser 4. Um quadrado que tem 5 centímetros de lado. O seu perímetro vai ser 20. Como que eu sei que tem proporcionalidade? Tem um truque aqui, ó. Presta atenção. Você cruza e multiplica e tem que dar a mesma resposta. 1 vezes 20. 20. 4 vezes 5. 20 é igual a 20? Então são proporcionais. E são diretamente. Porque enquanto isso, um aumenta, o outro também aumenta. Então, resposta: diretamente proporcionais. Pois, aumentando o lado, aumenta o seu perímetro na mesma proporção. Uma vez que o perímetro é calculado, multiplicando o lado por 4. Por que ele multiplica por 4 mesmo? Porque o quadrado tem 4 lados. O tempo que um automóvel leva para percorrer certa distância e sua velocidade média é proporcional? É proporcional então? Não, primeiro a gente tem que descobrir se é proporcional ou não. Daí vamos ver se ela é inversamente ou não. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Um carro andou uma distância de 80 km em 1 hora. Então ele fez a média de 80 km por hora. Se ele fizer em 2 horas, 80 km, em 2 horas, ele andou numa velocidade de quantos por hora? 60. Não. Se ele andou 60 km por hora, 2 vezes 60, a distância teve 120 km. A distância não era de 80 km? Então não é 60 km. É 80 km, não é? Não. Ó, andando a 80 km por hora, ele fez em 1 hora. Quantos quilômetros ele tem que andar por hora para fazer em 2 horas? 160 km. Mas dele vai andar mais rápido e vai demorar mais. Vai andar mais rápido e vai demorar mais. 40, metade, né? Então, por quê? Ele vai levar 1 hora para andar 40 km, mais 1 hora para andar mais 40 km e vai chegar. Olha então aqui agora, 40 km por hora. Esse aqui foi do menor para o maior. E aqui foi do menor para o maior. São inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, pois quando aumenta a velocidade, diminui o tempo para percorrer certa distância. E quando diminui a velocidade média, aumenta o tempo para percorrer essa distância. Então, enquanto isso, um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. Invertido, inverso. A distância percorrida por um veículo e a quantidade de combustível usado. Então, vamos supor. Oi? Diretamente, vamos dar um exemplo aqui. Com 10 litros, deu para andar 100 km. Se eu colocar 20 litros, deu para andar 200 km. É proporcional? Sim. Bom, aqui há controvérsias. Eu achei ruim esse exercício. Por exemplo, se eu colocar 10 litros, se eu for andar para vir para a escola, meu carro, 10 litros não, 50 reais. Se eu for só fazer o caminho de escola, que eu vou lá na Berta Ratos, vou na Noel e venho aqui. Vou lá na Berta Ratos, vou na Noel e venho aqui. E sexta-feira eu vou lá na Anísio e venho aqui. Tá? Meu carro consegue andar com o valor do álcool agora 100 km, certo? Com 50 reais. Se eu colocar 50 reais nas férias e vou andar só na cidade, meu carro não anda 100 km. Por que não?
Porque tá de férias e tá cansado? Não. Alguém sabe por quê? Anda muito devagar, só a primeira, segunda, terceira na cidade. E Guapiara, vocês viram, né? Guapiara é cidade de primeira. Se engatou a segunda marcha, você já saiu da Guapiara, né? Aqui, para vir na Monjolada, onde eu mais gasto percurso de quilômetros do meu carro, é tudo asfalto, anda em alta velocidade, não gasta tanto combustível. É isso mesmo. Enquanto você anda na cidade, gasta mais combustível. Mas nós estamos fazendo de conta que nós vamos andar só em linha reta, tá bom? Para poder fazer sentido esse exercício. Então, aqui quanto um aumenta, o outro também aumenta. Então, são diretamente proporcionais. Pois, quanto aumenta a distância percorrida, esse veículo aumenta a quantidade de combustível, uma vez que se mantenha a média de consumo. D. A quantidade de trabalhadores e o tempo de construção de um muro, se mantido o mesmo ritmo de trabalho, ninguém ficar dormindo lá depois do almoço. E daí? É diretamente proporcional ou inverso? Inverso, porque quanto mais mão de obra, menos é o tempo. Certo? Então, inversamente proporcionais. Pois, quando aumenta o número de trabalhadores, diminui o tempo da construção, desde que trabalhem no mesmo ritmo. Vou dar outro exemplo aqui. Eu lembro quando meu pai tinha sítio lá, né? Ele ia roçar lá. Vamos supor que ele levava 4 horas para roçar um terreno. Se ele tivesse mais alguém roçando no mesmo ritmo que ele, ia levar 8 horas? Não, 2 horas, né? Vai ter que ser no mesmo ritmo, né? No caso, ele levava meu tio roçava um pouquinho e deitava na sombra para dormir. Então não dava muito certo a proporção. Certo? Vamos pro próximo? 1.2, na página 50 ainda? 1.2. Veja a tabela que descreve o mesmo percurso realizado por 3 meios de transportes diferentes. Velocidade média, quilômetros por hora. Tempo que leva para fazer? 16 minutos. Então uma patinete andando numa velocidade média de 20 km por hora vai andar 160 minutos. Vai levar 160 minutos. Uma moto andando a 40 km por hora, uma média, levará 80 minutos. Um carro andando a 80 km por hora levará 40 minutos. As grandezas presentes nessa tabela são diretamente ou inversamente proporcional? Justifique a sua resposta. Por que é inverso? Chutou? Não precisa fazer muita conta, não. Quem percebeu por que é inversamente? Oi? Não é bem isso. Porque aqui, ó, presta atenção. Enquanto isso, essa seta está indo do menor para o maior, a outra seta do outro lado está indo do menor para o... Eu acabei de ensinar a seta, vocês não usam a seta? Ah, meu Deus do céu. E como que eu sei a proporcionalidade? Tem que ter a mesma razão. E como que eu descubro a razão? Você faz isso aqui, ó. Multiplica as duas grandezas. Quando é inversa, você multiplica. Quando é direta, você divide. Tá bom? Quantos que dá 20 vezes 160? Vamos fazer o cálculo? 160 vezes 20. Corta um zero, vem aqui embaixo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Fica o 2, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Deu quantos? 3.200. 40 vezes 80. 40 vezes 80. Corta o zero, vem aqui embaixo. 8 vezes 0? 3.200. 0. 8 vezes 4? 32. 3.200. 80 vezes 40. É a mesma coisa, né? Só inverteu. Vai dar 3.000 e... Todas as razões deram o mesmo resultado? Sim.
tá? Na verdade, isso aqui ficou meio confuso, porque esse 3.200 não faz sentido nenhum, mas ele prova que são todos iguais. O que que teria que fazer aqui? Aqui está em quilômetros e aqui está em minutos. Eu tenho que transformar os minutos em hora. 160 minutos é quantas horas inteiras, vírgula, quantos décimos? Você faz 160 dividido por 60, desculpa. Você falou 2 horas, eu fiquei com ele na cabeça. 2 vezes 60, 120. 2 horas e 40 minutos. Sobrou 40. São 2 horas e 40 minutos. Mas eu não quero 2 horas e 40 minutos. Eu quero 2, tantas horas. Em décimos. Aí eu continuo dividindo. Quem vezes... não tem ninguém para baixar, né? Põe uma vírgula, coloca um 0. Isso. Quem vezes 60 chega perto de 240? 3. Não, desculpe. Quem vezes 60 chega perto de 400? 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 360. Sobrou 40. Como já tem a vírgula, um 0. Vai dar uma dízima periódica. Certo? Então, 2,666 horas. Quando você fizer vou fazer a calculadora aqui. Eles deviam ter feito um exercício que desse um número que não desse dízima para fazer mais sentido para vocês. Mas olha lá. 160 dividido por 60 dá 2,666 ao infinito e além. Vezes 20 km por hora. Então a distância que eles estão percorrendo é de quantos? 3 km. Aproximadamente 53,333 km. Vamos ver se é isso mesmo? 80 minutos. É quantas horas? É 1 hora, 333. Não é 1 hora e 33 minutos. É 1 hora e 1/3 de 1 hora. Ou seja, 1 hora e 20 minutos. Mas eu quero 1,333 horas. Esquece minutos. Nós não temos mais minutos. Vezes 40. Quantos quilômetros deu? Aproximadamente 50. O mesmo, né? 40 minutos dividido por 60 minutos. 0,6666 minutos. 6 horas. Estamos falando em horas. Vezes 80 km, quantos que deu? Também. Então a distância que elas estão percorrendo são aproximadamente 53 km, 333 metros. Aproximadamente. Tá, mas aqui ele só queria saber se era inversamente proporcional ou diretamente proporcional. E aí, justificamos falando que quanto isso um aumenta, o outro diminui. Olha lá. Inversamente proporcional. Pois... quando aumenta a velocidade média, quilômetros por hora, diminui o tempo, minutos, para percorrer o mesmo percurso. É uma constante. Reparem que ao dobrar a velocidade, o tempo cai pela metade. Olha o outro truque aqui, ó. Para ter certeza que deu certo, você faz isso aqui. Aqui você fez o quê? O 20 se multiplicou por 2 para chegar a 40, não é? E aqui você vai fazer o contrário. 160. Quem é o contrário da multiplicação? Divisão. Você vai dividir pelo mesmo número que se multiplicou do outro lado lá. Por 2. Olha lá, deu certinho. Então ela inversa quando de um lado você está multiplicando, do outro lado você está dividindo pelo mesmo número. 1.3. Agora observe na tabela como estão associados o valor e a quantidade de um determinado produto. E depois responda. Tá aqui. Valor, R$210. Quantidade de produto, 3. Valor, R$420. Quantidade de produto, 6. Valor, R$840. Quantidade de produtos, 12. Valor, 1.680. Quantidade de produtos, 24. Aí... pergunta. Como se pode observar, o valor a ser pago é diretamente proporcional à quantidade de produtos. Por quê? Vocês vão responder. B. Uma sentença algébrica que relacione o valor a ser pago e a quantidade de produtos. Então nós vamos responder. Vou apertar pause aqui para vocês tentarem fazer o A, B, C, D e o E.
e a gente já volta a fazer a correção. Como pode-se observar, o valor a ser pago é diretamente proporcional à quantidade de produtos. Por quê? Quem sabe me dizer o porquê? Ó, A seta ali. você viu ali? 3 é 210. O dobro de 3 é quem? 6. É 6. E o dobro de 210? É 420. 420. Então, quando dobra a quantidade, dobra o O valor também. valor também. Certo? Além disso, ele tem um valor único, né? O valor unitário dele não muda. Olha lá, mas aí eu coloquei isso. Porque percebemos que quando dobramos o valor da quantidade, o valor a ser pago também dobra. Certo? Escreva uma sentença algébrica que relacione o valor a ser pago e a quantidade de produtos. Bom, vamos chamar quem? Valor a ser pago de V, pode ser? Então o valor a ser pago vai se chamar V. E o valor, a quantidade do produto, vamos chamar de Q, pode ser? Então tá. V é igual a quantidade. E aí, o que eu faço com o valor da quantidade para descobrir? Divide por quem? Por 2. Então vamos lá. Quero comprar 3 produtos. Quanto que vai pagar? 3 dividido por 2 vai pagar 1,50? Não, não deu. Tem que ser 210. Tem que ser 210. Multiplica. Dividir isso vai pegar o produto e vai dividir em quantas partes? Não tem nada a ver, né? Vamos lá, multiplica. Multiplica por quem? Por 2. Por 2? Então vamos lá. Eu tenho 3 produtos. Presta atenção, Vitória. Tenho 3 produtos. Quantos eu vou pagar? 3 vezes 2, 6. É 6 reais que eu pago em 3 produtos? 3, multiplica por 3. Tá. Por 20. Por 20? Por que 20? Porque... Vamos lá, vamos tentar. Tenho 3 produtos. Então eu vou trocar. Valor é igual 3 vezes 20. O valor a ser pago é 60 reais. Não dá. Ficou longe de 210 reais? Por 112. Por 112. Vamos ver. Calma aí. Presta aqui rapidão. Ah, já entendeu como que faz, né? Passou. Então, vamos lá. Você divide o valor pela quantidade de baixo, não é? É, e daí quantos que vai dar? Ao 210 eu divido por quem? 3. Por 3. Quantos que dá 210 dividido por 3? 70. 70. Então quer dizer que o valor de cada produto custa quantos? 70. 70 reais. Então, a equação é a quantidade de produtos vezes 70. Então pode ser V igual a Q vezes 70 ou V igual a 70 vezes o Q. Vamos ver se é isso mesmo? Vou colocar 12 no lugar do Q. A resposta tem que ser? 70. Não. 12 não Se eu vou comprar 12 produtos, não vai ficar 70 reais. fica... Tem que ficar quantos? Está aqui na tabela. Tem que ficar 800. 40. Vamos ver se é isso mesmo? Valor é igual 70 vezes a quantidade. A quantidade é 12. Valor é igual 70 vezes 12. 12 em cima, 70 embaixo. Corta o zero, vem aqui embaixo. 7 vezes 2, 14. Foi o 1. 7 vezes 1, 7 com mais 1, 8. 800 e... Aí, funcionou. Funfou. Olha lá então. Ah, professor, você colocou Q, ali tá P. Qual que é a diferença? Só a letra. A letra é minha, eu coloco a letra que eu... Maroto. Constante, né? E por que é 70 reais mesmo? Porque é o valor que paga por um. Valor unitário, ou seja, a razão do produto é quando você divide o valor total pela quantidade de produtos. Quanto uma pessoa irá pagar caso ela compre 18 unidades desse produto? Tem duas maneiras de resolver. 18 vezes
Isso! Olha lá. A Vitória falou aqui usar a fórmula e o Enzo falou a resposta. A fórmula, eu vou trocar o P ou o Q, né? Pelo valor 18. Então vai ficar valor igual 70 vezes 18. E aí? 18 vezes os 70, corta o zero, vem aqui embaixo. 7 vezes 8, 56. Foi 5. 7 vezes 1, 7 com mais 5. 1000. 13. Ah, me perdi. 7 com mais 5 é 12. 1260. Tem outro jeito? Tem. Ó, para ele comprar 12 produtos, ele paga quantos? 12.840. Se ele comprou 12, falta quantos para dar 18? Falta 6. 6. Só somar esses dois aqui, ó. 6 mais 12 não dá 18? É só somar 840 mais 420. 0 mais 0, 0. 4 mais 2, 6. 12. 1.260 reais. 1.260 pila. Encontre. Ah, agora eu quero saber, hein? Encontre a quantidade de produtos que uma pessoa poderá adquirir ao pagar 3.360. Eu vou usar a mesma equação, a sentença algébrica. Cadê a minha caneta? Achei. Valor é igual a 70 vezes o produto. E agora, quem eu troco aqui? Quem eu sei? Eu sei o valor ou eu sei a quantidade de produto? Quantidade. Eu sei o valor. Qual o valor que ela tem? 3.360 é igual 70 vezes a quantidade de produto. Eu não gosto de trabalhar com quem eu estou procurando do lado direito, então vou inverter. É uma coisa que falar banana é amarela, amarela é banana. Só muda de lado, não precisa fazer jogo de sinal nenhum. 70 vezes P é igual a 3.360. Quero saber o valor do P. Oi? Eu quero saber o valor do P. 3.360 já está para o lado direito. Quem está do lado esquerdo aqui que está atrapalhando o P? Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Corta um zero em cima, corta um zero embaixo, para ficar mais fácil. 336 dividido por 7. Na tábua do 7, quem vezes 7 chega perto do 33 sem passar? 4. 4 vezes 7 dá 28. 3 que tira 8 não dá, empresta do vizinho, fica 2. 13 que tira 8, 5. 2 que tira 2, 0. Abaixa o 6. 8 vezes 7 dá 56. Quantos produtos ele vai comprar então? 48 produtos. Qual será o valor de um produto? Agora que eles vão perguntar essa tem que ser a primeira pergunta, né? Qual é o valor de um produto? 70 reais. Como resolver essa questão? Você falou antes de eu achar essa resposta. Você lembra como que você falou? Como que eu faço para descobrir o valor de 70 reais do produto? O de cima divide o valor total pela quantidade de produtos. Todos que vocês dividirem ali, adivinha quantos que vai dar? Matheus, não tá dando certo você ir atrás, só dá risada? Nem tinha piada na aula agora para ficar dando risada aí. Não, na minha aula não. Então alguém contou uma piada para você. É, lá eu. Viu que companheiro ainda der você junto. Esse aqui é amigo, hein? Porque vou me lascar, me lasco com meu amigo, levo ele junto. Lá, 210 dividido por 3, 70. 420 dividido por 6, 70. 840 dividido por 6, 70. Opa, errei. 840 dividido por 12, 70. 1680 dividido por 24, 70, certo? 3.360 dividido por 48 produtos, 70. Tá bom? É assim que a gente descobre o valor unitário.
Vou apertar pause aqui para vocês fazerem o registro. Próximo. Página 51. 1.4. Não tem na apostila de vocês essa tabela, né? Mas vamos lá. O funcionário de uma empresa irá encher um tanque de 200 centímetros de altura com água. Para isso, fará uso de uma torneira cuja vazão constante obedece à expressão A igual a 5 vezes o T. Meu Deus, o que é esse A igual a 5 vezes o T? Vamos terminar de ler. Em que A representa a altura da água dentro do tanque em metros, quilômetros, centímetros. Ana, você não abriu nem a apostila hoje, o caderno hoje, Ana? Meu Deus. E precisando de nota que tá, né? Coitada, ela que tira a melhor. Então lá, continuando. A altura A representa a altura dentro de um tanque em centímetros. E T, os minutos que a água leva para atingir essa altura. Junto com um colega de turma, construam o gráfico que relacione essas duas grandezas. Analisem os resultados obtidos por vocês e respondam se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente. Então lá, o tempo é em horas, minutos, dias? Horas? Minutos. Não prestou atenção, hein? É em minutos. E a altura é em centímetros. Qual é a lei de informação mesmo? A sentença lá? A é igual 5 vezes o T. Ficou muito feio. A é igual a 5 vezes o T. Então vamos lá. Troca o T pelo tempo. 0 segundos com a torneira aberta. Quantos que vai ter enchido? Qual a altura? 5 vezes 0 dá 0. Dá 0. Agora eu vou trocar o T por quem? 10. Em 10 segundos. 5 vezes 10 segundos. Quantos? 50 centímetros de altura. Com 20 segundos de a torneira aberta, 5 vezes 20. Qual vai ser a altura? 100 centímetros. Aqui é tudo 100 centímetros. 150. Com 30 vai dar quantos? 150. Mas como que se fizeram isso? A igual 50, trocou o T por 30. Dá 100 e... Isso. 150 centímetros. 5 vezes 40, 200 centímetros. 5 vezes 50, 250 centímetros. Vamos representar no gráfico agora. Tempo vai ser o nosso X. Altura vai ser o nosso Y. Lembrando, X é a nossa abscissa. Y é a nossa ordenada. Então vamos lá. Quando o meu X valia 0, qual era o valor do Y? 0. Quantos? 0. Pronto, aqui está o primeiro instante. Com 5 segundos eu tenho ali na tabela? Não, só 10. Com 10 segundos eu tenho. Qual era a altura com 10 segundos? 50. Professor, não tem. Onde que está o 50? Tá no meio ali. Está no meio. Se ele está dividido em 5 quadradinhos, ele vai dar 2 quadradinhos e meio. Bem reto. Então mais ou menos aqui. Quando ele está com 20 segundos. Quantos? 100. 20 segundos, 100 de altura. Aqui. Quando ele está com 30 segundos. 150. Fica no meio dos 140 E do 160. e dos 160. Aqui. Quando ele está com 40 segundos. Quantos? 200. Quantos? 200. 200.
Quando ele está com 50... Ih, não tem mais. Não cabe. Daí não dá para fazer o gráfico? Quantos pontos eu precisaria ter para construir o gráfico? 5. Mais 3. Para eu construir um gráfico de linha reta, quantos pontos eu preciso? No mínimo, no mínimo. Um só? 2. No mínimo 2. Só 2. Tá vendo aqui, ó? Se eu pego o primeiro ponto e o segundo ponto, eu pego uma régua e traço uma reta, aonde que ele vai passar? Vai passar certinho nos lugares certos. Nossa, nunca mais. Tem que ver se eu não tô doente. Acertar nessa, não vai. Senhor, para de mentir, foi a Vitória. Isso aqui foi a Vitória que fez. Agora eu vou fazer eu. Olha lá. Não, agora é a Vitória. Agora é o professor Ricardo, olha A lá. Vitória Olha os pontos sendo representados. Tá vendo? Ó, que letra bonita, ó. Nem parece que foi a Vitória que fez, Ó, né, senhor? ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Não tem o ponto. Mas ó. Só tem que fazer. Só que ó, presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Quando você termina aqui, você faz isso aqui, ó. 1, 2, 3. Ah, não faço isso. Por que eu não faço? Se eu fizer esses 3 pontinhos, quer dizer que ele vai continuar infinitamente. Só que ele tem limite. O tanque tem até quantos de altura? 200. Então ele não pode passar de 200 centímetros. Ou seja, depois de 40 segundos, se não fechar a torneira, o que acontece? Vai transbordar água. Certo? Alguma dúvida aqui? Perguntar para mim, precisa fazer. Vocês não têm essa tabela. Vocês façam no caderno, tá? Lição de casa, página 51, exercício 15, 15 não, 1.5, 1.6 e 1.7. Ó, elabore 3 situações problema conforme as orientações a seguir. 1.6, a área do retângulo 36. 1.7, o gráfico, deixa ter o gráfico. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau.